Vamos então começar o módulo 2, tema 2, equipamentos e aparelhos utilizados pelos espíritos na reunião mediúnica. Os trabalhadores do plano espiritual instalam nos grupos mediúnicos e em outras reuniões espíritas equipamentos e aparelhos móveis ou fixos com o objetivo de beneficiar os espíritos encarnados e desencarnados necessitados de auxílio. Alguns desses recursos tecnológicos são usuais nas reuniões mediúnicas e outros só são instalados ocasionalmente em reuniões específicas. Contudo, há indicações que sugerem existir em cada grupo mediúnico, por mais modesto que seja, um pavilhão ou gabinete assistencial, contendo leitos, padiolas, medicamentos, utensílios, médicos, etc. Esse local seria destinado a espíritos portadores de graves necessidades, ainda que tenham sido previamente atendidos em outros locais do plano extrafísico. É possível que ali permaneçam assistidos por benfeitores espirituais após a reunião mediúnica, a fim de receberem mais diretamente as energias oriundas do plano físico, tal como acontece com espíritos suicidas que apresentam lesões perispirituais profundas. O que eles estão colocando aqui é que os aparelhos são utilizados em todas as reuniões. O plano espiritual trabalha com aparelhos, seja na palestra, seja no qualquer curso, seja na reunião mediúnica. Os trabalhadores do plano espiritual se utilizam de tecnologia para poderem auxiliar os desencarnados e auxiliar os encarnados. Por isso que é tão importante, seja qual for a reunião que for feita, que os celulares sejam desligados antes de se entrar nestas reuniões. Nas palestras públicas é importante que se peça para desligarem os celulares, não deixar no modo avião, não deixar no silencioso, desligar, porque nós trabalhamos com energia eletromagnética, nós encarnados, os desencarnados trabalham com energia eletromagnética e o celular trabalha com energia eletromagnética também. E ele fica o tempo todo se comunicando com a base. E isso faz com que ele interfira nos aparelhos que são colocados para auxílio, principalmente para o auxílio dos encarnados que estão na palestra pública. Recursos tecnológicos utilizados pelos espíritos. Aparelho de condensação do oxigênio. A condensação de oxigênio atmosférico, também conhecido como oxigênio ativo ou ozonização, é obtida pela ionização do oxigênio ambiental. E nós temos uma nota aqui, onde eles colocam que a ozonização do oxigênio é o acréscimo de mais uma molécula de oxigênio, a forma O2, que usualmente este gás apresenta na atmosfera, transformando-lo na fórmula O3, denominado de trioxigênio ou ozônio. Nós respiramos, trabalhamos com O2, né, que é o oxigênio que está na atmosfera. O plano espiritual acrescenta mais uma molécula, fica O3, e aí o ambiente fica ozonizado. É para matar bactérias, vírus, miasmas. Então, voltando aqui. A condensação de oxigênio atmosférico, também conhecida como oxigênio ativo ou ozonização, é obtida pela ionização do oxigênio ambiental, com o objetivo de remover as impurezas do ar, gases e partículas poluentes e destruir micro-organismos nocivos, vírus, bactérias, fungos, localizados nos planos físicos e espiritual. A ionização parte do princípio de que todo átomo tem carga elétrica neutra, pois contém o mesmo número de elétrons e nêutrons que são suas partículas atômicas. O ganho ou a perda de elétrons no átomo produz íons e, consequentemente, afeta a neutralidade elétrica do átomo. O oxigênio ativo, amplamente utilizado pela ciência nos dias atuais, sobretudo em ambientes hospitalares, mantém o ar puro e saudável. André Luiz faz referência à técnica de ionização do oxigênio atmosférico em uma sessão de materialização. Então aqui é uma sessão mediúnica de materialização no livro Missionários da Luz.
E aí nós vamos ver aqui o André Luiz descrevendo, né, a ionização que é feita no ambiente. Não decorreram muitos instantes e alguns trabalhadores de nossa esfera ele é desencarnado, ele está falando aqui trabalhadores desencarnados, trabalhadores espirituais, né? Trabalhadores de nossa esfera compareceram trazendo pequenos aparelhos que me pareceram instrumentos reduzidos, de grande potencial elétrico, em virtude dos raios que movimentavam em todas as direções. Então, eram emitidos raios em toda a direção da sala onde haveria ali a sessão de materialização. Estes amigos, explicou o meu generoso instrutor, né, o mentor desse livro é o Alexandre, estão encarregados de operar a condensação do oxigênio em toda a casa, né? A ionização do oxigênio em toda a casa ali. O ambiente para a materialização de entidade do plano invisível aos olhos dos homens requer elevado teor de ozônio e, além disso, é indispensável semelhante operação, a fim de que todas as larvas e expressões microscópicas de atividade inferior sejam exterminadas. A relativa ozonização da paisagem interior é necessária como trabalho bactericida. Então nós vemos aqui, numa sessão de materialização, essa ionização ela é muito maior, mais necessária, porque é um trabalho que coloca em risco o médium de efeitos físicos. Por isso que cada vez menos a gente vê médiuns de efeitos físicos e sessões de materializações. Na época do Kardec já era raro, hoje é mais raro ainda, e a gente vê que isso vai, com o tempo, não existindo mais. Exige muita energia dos sustentadores e do médium, né? Do médium de efeitos físicos. E agora nós vamos ver aqui o psicoscópio. No livro Domínios da Mediunidade, nós vamos ver o André Luiz falar do psicoscópio. Os médiuns trabalhadores encarnados, eles precisam ser analisados. O médium somos todos médiums, então médium de sustentação e médium ostensivo. Precisam ser todos analisados para saber como eles vão, o plano espiritual vai trabalhar com eles, como é que vai ser o programa de trabalho. Os espíritos superiores, eles enxergam a nossa psicosfera, eles veem os nossos pensamentos, eles veem tudo aquilo que nós pensamos e sentimos que está plasmado, né, à nossa volta, a nossa psicosfera, a nossa aura. Os espíritos menos elevados, ali no caso André Luiz e o pessoal que está ali junto com ele, não tem como ver, não tem como analisar as ideias e os pensamentos dos encarnados. Então, para esses espíritos trabalhadores é fornecido o psicoscópio, que é um óculos onde eles podem ver o tipo de energia, o tipo de frequência, os pensamentos, as ideias, os sentimentos dos encarnados, e também eles podem fotografar e registrar aquilo que está sendo visto para poder estudar, para poder analisar depois, para planejar as aulas, planejar o tipo de trabalho, planejar que tipo de espírito vai se aproximar deste ou daquele médium, ou deste ou daquela reunião de trabalho. Então vamos lá ao psicoscópio. É um aparelho delicado e minúsculo de poucos gramas, utilizado pelos trabalhadores espirituais para analisar as vibrações, né, as irradiações dos encarnados, quando o tempo para realizar exames mais acurados é escasso, quando eles não têm muito tempo para fazer essa análise. E aqui nós vamos ver o trecho do livro Domínios da Mediunidade. Destina-se à auscultação da alma. Vamos lembrar que a alma é o espírito encarnado, com o poder de definir-lhe as vibrações e com capacidade para efetuar diversas observações em torno da matéria. Funciona à base de eletricidade e magnetismo, utilizando-se de elementos radiantes análogos, né, parecidos, na essência aos raios gamas, né, o raio-x. É constituído por óculos de estudo com recursos disponíveis para microfotografia.
Pode-se deduzir, portanto, que o psicoscópio utiliza recursos semelhantes à radiografia ou raios-x, né, o uso dos raios gama, e sendo destinado à visualização de energias físicas e psíquicas, estas são passíveis de serem classificadas e fotografadas no momento da análise, né, o recurso de microfotografia. Outro trecho do livro Domínios da Mediunidade. Analisando a psicoscopia, né, que é essa análise que o psicoscópio faz, né, que é auscultar esse campo psíquico, essa harmonia mental, os pensamentos, sentimentos dos encarnados. Então, analisando a psicoscopia de uma personalidade ou de uma equipe de trabalhadores, é possível anotar-lhes as possibilidades e categorizar-lhes a situação, segundo as radiações que projetam. Planejamos a obra que podem realizar no tempo. Então, segundo as radiações, porque nós irradiamos, né, cada célula do nosso corpo é uma usina de energia eletromagnética. Então, nós temos trilhões de células, nós somos uma usina de energia eletromagnética e, através do psicoscópio, eles têm como analisar essa energia, né, esses sentimentos e pensamentos, para ver como vai trabalhar com cada um e com o grupo num todo. O condensador ectoplásmico. Aí nós vamos ver aqui que também continua a descrição do condensador ectoplásmico no livro Domínios da Mediunidade. Então, o que esse condensador faz? Ele vai pegar a ectoplasmia, ou seja, o ectoplasma que todos nós produzimos, nós encarnados, na mitocôndria da célula, nós produzimos ectoplasma. Quem é médium ostensivo de efeitos físicos produz muito mais do que as pessoas normais, então eles doam o ectoplasma para serem as coisas serem materializadas, depois eles recebem de volta o ectoplasma que eles doaram. Mas todos nós doamos ectoplasma e o plano espiritual vai juntar esse ectoplasma num aparelho 1 por 1, então nós vamos ver uma tela, como se fosse uma tela de gaze, né? 1 por 1, 1 metro quadrado. Eles vão juntar nessa tela esse ectoplasma que é retirado ali de encarnados e desencarnados, das energias psíquicas de encarnados e desencarnados, e vão trabalhar nessa tela as reminiscências, as lembranças dos assistidos que estão ali para poderem ajudá-los, para que eles possam, assistindo aquilo que o plano superior quer que eles vejam, ou quer que eles entendam para onde eles vão ser levados, como é que eles vão ser tratados, para que eles possam, por livre e espontânea vontade, pelo livre-arbítrio, quererem ser ajudados, quererem receber auxílio. Então vamos ao condensador ectoplásmico. André Luiz apresenta a descrição do equipamento como sendo interessante peça, que me pareceu, aqui é o André Luiz falando, no Domínios da Mediunidade, que me pareceu uma tela de gás tenuíssima, com dispositivos especiais, medindo por inteiro 1 metro quadrado, aproximadamente. O mentor espiritual da reunião manobrou pequena chave num dos ângulos do aparelho e o tecido suave se cobriu de leve massa fluídica, branquicenta e vibrátil, né? O ectoplasma que cobriu ali a tela, e é com esse ectoplasma que eles vão trabalhar aquilo que vai ser visto na tela. Imagens provenientes da mente do desencarnado sofredor, que se manifesta mediunicamente, são projetadas na tela do condensador ectoplásmico, cujo mecanismo funciona à base da captação de emanações radiantes, né? Aquilo que a gente radia, as energias que nós criamos em nós, como somos uma usina, nós radiamos essas energias físicas, né, dos encarnados, perispirituais e psíquicas de encarnados e desencarnados, provenientes dos trabalhadores de ambos os planos da vida, encarnados e desencarnados, as quais têm o poder de reproduzir na forma de imagens acontecimentos relacionados à vida pregressa, na vida passada, do espírito com quem se dialoga.
André Luiz complementa as explicações do mesmo livro. Tem a propriedade, aqui ele está falando do condensador ectoplásmico, tem a propriedade de concentrar em si os raios de força projetados pelos componentes da reunião, reproduzindo as imagens que fluem do pensamento da entidade comunicante, não só para a nossa observação, nossa, ele, André Luiz e os outros que estão ali desencarnados como ele, mas também para a análise do doutrinador, né, do dialogador, que as recebe em seu campo intuitivo, agora auxiliado pelas energias magnéticas do nosso plano, né, do plano espiritual, dos desencarnados que estão trabalhando ali. O dialogador também vai receber intuitivamente a visão daquilo que está na tela, para que ele possa ajudar aquele irmão que está sendo trabalhado, que está sendo assistido ali nas suas necessidades, né? Normalmente espíritos muito sofredores, né? Com muitas dores, com muitos problemas para serem resolvidos, e essas visões que são mostradas, essas lembranças ou essas comunicações da mãe, da avó, do pai, que eles veem através desta tela, faz com que eles queiram se modificar e que eles peçam ajuda. E agora nós vamos para o aparelho magnético de contato mediúnico. E aqui eles colocam médiuns com mandato mediúnico definido, conquistado a custas de dedicação, espírito de sacrifício e amor ao próximo, podem portar um pequeno aparelho instalado pelos benfeitores espirituais que os mantém sintonizados entre si. Então nós estamos, o que o André Luiz vai colocar aqui também no Domínios da Mediunidade? Uma questão do mandato mediúnico definido. O que é o mandato mediúnico definido? É a missão, é o trabalho que o médium ostensivo se propôs a fazer no plano espiritual, e quando ele realiza esse trabalho, ou seja, ele se propôs no plano espiritual a realizar um determinado trabalho, e quando chega aqui no plano de encarnados, ele realiza, ele está fazendo o trabalho dele. Então ele tem um mandato mediúnico definido, ou seja, aquilo que ele se propôs a fazer, o tipo de carisma que ele vai desenvolver, que ele vai trabalhar, o tipo de desenvolvimento. Então, para a gente entender com mais facilidade, por exemplo, nós temos o Chico, que tinha o seu mandato mediúnico, aquilo que ele se propôs a fazer, escrever. Ele não sabia, mas ele veio para escrever, né? Mais de 450 livros que são catalogados, diz que chega perto de 500 os livros que ele escreveu. Então ele tem o mandato mediúnico definido, com muito sacrifício, com muito esforço, e o Emmanuel cuida desse mandato mediúnico dele. É o Emmanuel que tem a agenda de quem é que vai falar através do Chico, quem é que vai escrever através do Chico. Então ele cuida disso. Então esses espíritos, não só no caso de uma missão do tamanho de um bonde como a do Chico, mas os espíritos que estão realizando aquilo que se propuseram a fazer, ou seja, que estão com seu mandato mediúnico definido em trabalho, realizando o trabalho, eles têm como se fosse um cone, né? Um chapéu de aniversário de festa infantil, né? Um cone. Então esse é um tipo de um chapéu que tem uma ponta, né? Um bico, onde existe a sintonia, ou seja, esse médium vai estar sempre ligado ao seu mentor espiritual. Então todos nós temos o nosso mentor que nos acompanha com a nossa encarnação. Quem é médico vai ter um mentor médico, quem é professor vai ter um mentor professor, que vai estar ali ajudando profissionalmente, e o médium ostensivo vai ter um mentor que vai cuidar ali da sua mediunidade e da realização do trabalho mediúnico que ele se propôs a fazer. Então todo mundo que faz um trabalho sério, verdadeiramente altruísta, ali se dedicando, se esforçando para se melhorar, para estudar, para aprender, para sua reforma íntima, ele vai ter ali um mentor cuidando do seu mandato mediúnico. Voltando aqui.
E esse aparelho é para que esse mentor possa estar em contato o tempo todo. Aonde o mentor estiver, o médium vai poder estar sempre em contato, mandando comunicação e recebendo comunicação desse mentor. Então, médiuns com mandato mediúnico definido, conquistado à custa de dedicação, espírito de sacrifício e amor ao próximo, podem portar um pequeno aparelho instalado pelos benfeitores espirituais que os mantém sintonizados entre si, o benfeitor e o médium. Eis o relato do André Luiz, que também é nos domínios da mediunidade. Ambrosina, que é a médium que trabalhava ali na reunião mediúnica do Raul. Raul é o dialogador encarnado e a Ambrosina é a médium que trabalha ali no grupo. Ambrosina trazia o semblante quebrantado e rugoso, refletindo, contudo, a paz que lhe vibrava no ser. Na cabeça, dentre os cabelos grisalhos, salientava-se pequeno funil de luz, à maneira de delicado adorno, né? Esse aparelho como se fosse um chapéu. É um aparelho magnético ultrassensível com que a médium vive em constante contato com o responsável pela obra espiritual que por ela se realiza. Então ela estava sempre em contato com o mentor, né, com o qual ela trabalha. O amplificador de voz. Esse é mais fácil da gente entender, porque é como se fosse um alto-falante, né? Os benfeitores espirituais fazem uso desse minúsculo instrumento sempre que necessário, permitindo que a voz e as falas dos encarnados e desencarnados sejam ouvidas à distância no plano espiritual. Trata-se de um recurso muito útil que, inclusive, pode ser instalado no local da reunião mediúnica, a fim de que desencarnados que se encontram fora do recinto possam acompanhar o desenvolvimento das atividades no grupo, como leituras, comunicações de orientadores espirituais, atendimento aos espíritos necessitados de auxílio, etc. Nós vimos na semana passada os círculos, né, de proteção, as correntes de proteção que são feitas em volta da mesa, em volta do grupo, né, em volta ali do salão, e a que é feita fora da casa de trabalho, né, o círculo de proteção. Então, normalmente na reunião mediúnica, a gente pede que a primeira parte da reunião ela possa ser ouvida pelos espíritos que estão fora das correntes de proteção, fora da casa, né? São espíritos que estão parando ali nessas correntes de proteção. Então a gente pede que eles possam ouvir, porque a primeira parte dos trabalhos mediúnicos são leituras, né? Normalmente de textos do Evangelho. Então a gente usa o Pão Nosso, usa Caminho, Verdade e Vida, Fonte Viva, do grupo dos livros Fonte Viva, né? Do Emmanuel, que é importante que se coloque e se pegue o original, né? O que foi escrito pelo Chico e que o Emmanuel está ali com a Bíblia que o Emmanuel escolheu, né? Sem adulteração, infelizmente. Foram feitos outros livros que estão adulterados, né? Se colocou não o que o Emmanuel escolheu como a linha de leitura do Evangelho. Então é importante que a gente pegue os livros antigos, né? Fonte Viva, Pão Nosso, e se utilize desses livros para essa primeira parte da nossa reunião mediúnica. Ali nós vamos ler o texto do Evangelho e vamos ver a explicação do Emmanuel. E a gente sempre pede que os trabalhadores, né, possam fazer com que essa primeira parte seja ouvida por todos os irmãos que estão fora dessas correntes de proteção. Então são esses falantes, né, como se fossem alto-falantes, caixas acústicas que são colocadas fora para que esses irmãos possam ouvir. Em Obreiros da Vida Eterna, consta a utilização do instrumento em regiões de grande sofrimento durante um trabalho de atendimento aos espíritos sofredores. Então nós vamos ver que a Zenóbia está querendo ajudar os espíritos que estão no umbral grosso, nas furnas, nos abismos, e o único jeito que ela tem para fazer isso é com esse falante.
onde esse alto-falante, aonde ela projeta a voz dela, e todos os que estão ali nos abismos, estão naquelas regiões tão difíceis, podem escutar, e muitos deles, escutando a colocação, escutando o que a Zenóbia coloca ali para eles, se arrependem, pedem ajuda, né, são socorridos. Então, em Obreiros da Vida Eterna, consta a utilização do instrumento em regiões de grande sofrimento durante um trabalho de atendimento aos espíritos sofredores. Por meio do amplificador da voz, a palavra de Zenóbia, benfeitora que coordenava o trabalho de auxílio, adquirira impressionante poder de repercussão. Ecoava longe, como se fosse endereçada às almas que porventura se mantivessem dormindo a consideráveis distâncias. E nós vemos que muitos são ajudados ali. Aí depois nós vamos ver aparelho de comunicação com os encarnados. Trata-se de um equipamento constituído de um grande globo cristalino da altura de 2 metros presumíveis, envolvido na parte inferior em longa série de fios que se ligavam ao pequeno aparelho, idêntico aos nossos alto-falantes, descreve André Luiz em Nosso Lar. Vamos lembrar da situação aqui no Nosso Lar. Nós temos a dona Laura, que vai reencarnar, que é a mãe do Lísia, que está ali abrigando o André Luiz na casa dela. E nós vemos que ela vai, nos registros arcásicos, ela tem autorização para poder rever 200 anos passados da vida dela, para ela poder projetar, para ela poder realizar o projeto da nova encarnação. E o marido dela, o pai do Lísias, já está encarnado na Terra, é uma criança de 5 anos, né, na Terra. E ela precisa conversar com ele. Então, o que eles fazem? Eles pedem autorização. Quando o pai dela, o marido dela, pai do Lísias, está em desdobramento, ou seja, uma criança de 5 anos, na hora que ele está dormindo, ele, em desdobramento, se emancipando, saindo do corpo, ele toma a forma da encarnação anterior, porque com 5 anos ele não está com o perispírito da encarnação atual formado, que leva 3.000 dias. A gente vai ver isso no livro Consolador, o Emmanuel explicando que são 3.000 dias para a formação do novo perispírito, né? E aí ele vai para conversar com os filhos e com a família. Então ele é colocado nessa redoma, nessa bolha de mais ou menos 2 metros, né, de diâmetro, e é um aparelho para que ele possa conversar com a família, para que a família possa conversar com ele, mas principalmente esse aparelho é uma proteção para o espírito encarnado, para o pai, que naquela época era uma criança de 5 anos encarnada, para que ele não recebesse as emoções, não recebesse o sentimento, né, a saudade, a tristeza que os filhos, o Lísia, a Laura, todos que estavam ali conversando com ele, estavam emanando. São energias que eles estavam emanando que podia prejudicar muito, né, a formação daquele perispírito que ainda estava se formando, né, do perispírito daquela criança de 5 anos, né, o perispírito da encarnação anterior recebendo essas energias. Então essa bolha é uma bolha de proteção para que o espírito não fosse, para que aquele espírito não fosse atingido pelas energias que eram emanadas dos familiares. Então vamos voltar aqui. A principal finalidade do aparelho é a comunicação com os encarnados, nem sempre situado na região mediúnica. Nem sempre situado na reunião mediúnica, né? Nós vemos ali o encarnado em desdobramento indo conversar com os desencarnados ali no nosso lar, para atender finalidades específicas. Ali no caso era o processo reencarnatório da Laura, que iria começar em pouco tempo, que a Laura voltaria, ela se reencontraria de novo e eles se casariam de novo. As pessoas desprendem-se momentaneamente do corpo físico, né? A pessoa se desprende momentaneamente do corpo físico e se desloca no plano espiritual, em local onde lhe seja possível estabelecer conversação
com desencarnados que lhes são afins. A pergunta que se faz é: por que utilizar um equipamento, já que é possível estabelecer diálogo direto entre encarnados e desencarnados, sobretudo nos momentos de emancipação, na saída do corpo durante o sono? A resposta à indagação é assim fornecida por um benfeitor espiritual. É preciso lembrar, disse Nicolas atenciosamente, que é o benfeitor que está explicando aqui para o André Luiz, que a nossa emotividade emite forças suscetíveis de perturbar. Estou aqui no livro Nosso Lar. Quem leu Nosso Lar vai lembrar dessa passagem. Então, os nossos sentimentos, e aqui ele está falando ali como desencarnado, André Luiz desencarnado, Dona Laura desencarnado, Lísia desencarnado, emitem energias, emitem sensações que podem perturbar. Então, a nossa emotividade emite forças suscetíveis de perturbar. Aquela pequena câmara cristalina, que é essa bolha no qual o pai do Lísia está ali dentro, aquela pequena câmara cristalina é constituída de material isolante. Nossas energias mentais, então as energias mentais deles desencarnados ali no nosso lar, nossas energias mentais não poderão atravessá-las. Então não poderão influir, não poderão atrapalhar aquele espírito que está ali começando a sua jornada na Terra. E aí nós vamos encerrar aqui a última parte, aparelho para emissão e recepção de mensagens. É um recurso tecnológico utilizado no plano espiritual quando se deseja estabelecer comunicação urgente. Hoje a gente tem muita facilidade de entender. Na época que eu li pela primeira vez esse livro Sexo e Destino e que eu vi essa comunicação do André Luiz com o Félix, que ele fala de um aparelho que ele tem ali na mão, que é um aparelho de comunicação rápida, eu lembrei na época, isso há muitos anos atrás, na época fazia muito sucesso, o filme Jornada nas Estrelas, o Star Trek, que eles tinham aquele comunicador. E depois, quando chegaram os celulares, hoje a gente entende facilmente como é que é feita essa comunicação, e com certeza hoje as comunicações no plano espiritual são muito mais adiantadas, porque as coisas começam lá, depois vêm para cá. Então, se hoje nós estamos aqui com o celular na mão de cada um, até de cada criança, no plano espiritual as comunicações são muito adiantadas. Mas a gente não pode esquecer, perdão, que no capítulo 25, no final do capítulo 25 do livro dos médiuns, que é a questão das evocações, os espíritos colocam ali para o Kardec que quando nós estivermos evoluídos, moralmente evoluídos, mais adiantados, nós não precisaremos de nenhum médium e nenhum meio de comunicação entre encarnados e encarnados, encarnados e desencarnados. Nós nos comunicaremos por telepatia, pelo pensamento. Nós vemos o Chico Xavier também no Pinga Fogo colocar que no futuro nós nos comunicaremos entre nós encarnados e principalmente com os desencarnados por telepatia ou por aparelhos que dispensarão o uso do médium ostensivo. Então, nós com o tempo, a hora que nós já estivermos aí em começo de regeneração ou quando já estiver mais próximo da regeneração, nós não nos utilizaremos mais desses equipamentos. Nós falaremos e emitiremos, receberemos mensagens telepaticamente. Então vamos continuar aqui. Quando ele deseja, citado no livro Sexo e Destino, André Luiz comenta, aqui um comentário dele no livro Sexo e Destino. Diante dos microaparelhos existentes no plano físico para emissão e recepção de mensagens a longa distância, é desnecessário comentar as facilidades de intercâmbio no plano espiritual. A facilidade no plano dos encarnados é muito maior, principalmente naquela época, o livro foi escrito na década de 50, se eu não me engano. O aparelho fora utilizado em situação de emergência, que o André Luiz ali se comunica com o Félix. Infelizmente o Félix diz que não pode vir, que só vai vir à noite, e aí a gente vê o André Luiz entrar ali numa oração profunda, mas ele não pode intervir no livre-arbítrio. Então nós vamos ver o Cláudio Nogueira, que é o encarnado ali que eles estão tentando auxiliar,
junto com o vampirizador, ele tem um espírito que vive em simbiose com ele, é um vampirizador das energias, né, de alimentos, sexo, bebida, fumo, tudo que o Cláudio faz, ele está ali vampirizando. E ele vive em simbiose, vive junto ali. Eles estão tramando uma situação no livro terrível. O André Luiz pede ajuda do Félix através desse aparelho, o Félix não pode vir, e o André Luiz entra ali em oração, mas ele não consegue impedir que o pior aconteça. Ele não pode intervir no livre-arbítrio, o Félix também não poderia, ninguém pode intervir no livre-arbítrio, nós somos livres para as nossas escolhas, encarnados e desencarnados, o livre-arbítrio é uma determinação de Deus. Então vamos continuar aqui. Diante dos microaparelhos existentes no plano físico para emissão e recepção de mensagens a longas distâncias, é desnecessário comentar as facilidades de intercâmbio no plano espiritual. O aparelho for utilizado em situação de emergência durante o atendimento a um encarnado que se encontrava em processo obsessivo, que é o Cláudio Nogueira. Não conseguir, aqui palavras do André Luiz no livro Sexo e Destino. Não conseguir auscultar, ele, André Luiz, não conseguiria auscultar as minudências, né, os detalhes do plano obscuro que se formava entre o Cláudio Nogueira e o vampirizador. Os pensamentos de Cláudio, encarnado em processo de auxílio, e do vampirizador entrelaçavam-se em estranhos propósitos imprecisos. Expedi, né, ele, André Luiz, mandou a comunicação. Expedi comunicação em despacho rápido para o irmão Félix, que é o mentor ali daquele livro, salientando a necessidade de nosso encontro, recolhendo-lhe a resposta que não me alentava. Viria à noitinha, não mais cedo, à vista das inadiáveis obrigações. Ele não iria poder vir, né, vir ao encontro do André Luiz, e aí o André Luiz se coloca em oração ali, mas infelizmente a situação não se modifica. Quem não leu, leia, nós temos aqui no canal, é só ir lá na playlist. Todos os livros do André Luiz nós temos no canal e são todos maravilhosos. Os recursos tecnológicos existentes no além são inúmeros e diversificados, impossíveis de serem descritos no espaço de um tema de estudo, né, numa hora aqui de estudo. Há equipamentos simples e sofisticados, contendo maior ou menor grau de precisão e de uso generalizado ou restrito. Mas importa considerar a tecnologia aqui e no outro plano de vida, aqui na Terra e no outro plano de vida. É utilizada por espíritos esclarecidos e bondosos que sempre pensam no bem, mas também por espíritos que têm em mente a prática de ações inferiores. Não podemos esquecer. Não podemos esquecer que os nossos irmãozinhos instigantes também têm acesso a toda essa tecnologia, têm acesso a todos os equipamentos, eles aprendendo a utilizar, porque isso não é uma questão de elevação espiritual, isso é uma questão de aprendizado de tecnologia, como aqui, bons e maus têm um celular na mão, podem fazer fake news, como podem transmitir mensagens maravilhosas. Depende de cada um. Plano espiritual é a mesma coisa, né? Eles têm acesso, os irmãozinhos instigantes, a todo tipo de tecnologia. E eles se utilizam dos smartphones, das smart TVs, eles se utilizam de toda a tecnologia que existe na Terra para influenciar, principalmente por mensagens subliminares. Por isso que a gente pede que ninguém durma com o celular ligado perto de si. Se não puder, por algum motivo, desligar o celular, mantenha o celular a 1,5 m, 2 metros de distância. Na hora que tocar, a pessoa levanta e vai lá atender. Não permita que fique mais próximo do que isso, porque por causa das mensagens subliminares que os irmãozinhos instigantes passam através dos celulares, né? Através das smart TVs, dos smartphones, de todos os equipamentos que nós utilizamos aqui na Terra. E no nosso próximo estudo, nós vamos ver percepção, sintonia e concentração mental. Até lá!